Olá, vamos resolver os exercícios de localização que foram passados, que foram entregues por vocês. Eu coloquei aqui os dados no Excel para facilitar um pouco o nosso trabalho, tá? Então aqui é a primeira questão, que trata do método da logística, do frete, onde o pressuposto básico é a região que tiver o menor custo total, custo esse formado pelo custo fixo, pelo variável e pelo custo de frete, deve ser escolhida. Então, são dadas três regiões, A, B e C, sendo a distância entre elas dadas nessa primeira parte da tabela. De A para B são 200 km, de A para C 400, de B para C 300. A demanda de cada local também é dada na questão, assim como seu custo fixo e seu custo variável unitário. Outra informação importante diz respeito ao custo de frete unitário. No sentido ABC, paga-se R$1 por quilômetro por unidade transportada, e no sentido CBA paga-se um pouco mais caro, R$ 1,50 por unidade por quilômetro transportado. Então, tendo esses dados em mãos, o importante é agora criar uma condição de calcular esse custo total. Eu fiz essa tabelinha aqui embaixo para ajudar nos nossos cálculos. Então, o primeiro é o custo fixo, que já é dado. Eu só vou trazer o custo que está aqui em cima para cá. Então, o custo fixo de A é 900, o de B é 1.200.000, o do C é R$800.000. O custo variável é dado pelo custo variável total multiplicado pela demanda. O custo variável de cada unidade, de cada localidade é dado, só que a demanda é demanda total, já que, por pressuposto, o mercado das três cidades, das três localizações, deverá ser atendido, até porque essas unidades serão transportadas para atender a cada uma dessas localidades. Então, vamos somar a demanda total, é o que eu estou fazendo agora. Então, nós temos 2.400 unidades de demanda total no período considerado. O custo variável total, então, vai ser essa demanda total multiplicado pelo custo variável unitário da região A. Faço a mesma coisa para B e para C. Aqui no Excel basta que eu copie. Então, esse 288, que é o custo variável total da região B, é dado por 2.400 multiplicado por 120. E esse 360.000, que é o custo variável total de C, é dado por 2.400 vezes R$150. Passamos então ao custo de frete. Para o custo de frete de A, eu tenho que identificar quais são os trechos de transporte que acontecerão. Então, nós vamos transportar de A para B e de A para C. Para cada trecho desse, o custo é calculado multiplicando o custo de frete unitário pela distância entre essas localidades e a demanda sempre da localidade de destino. Então, usando esse raciocínio, qual seria o nosso custo de frete total de A? Pegando inicialmente o transporte de A até B, nós vamos ter A até B, estamos no primeiro sentido, então é R$1, multiplicado pela distância de AB, 200, multiplicado pela demanda do destino, no caso B, mais agora o frete de A para C. Continuamos no mesmo sentido, portanto R$1 por unidade por quilômetro, vezes 400 km é a distância de A para C, vezes a demanda do destino, que é a cidade C, 500 unidades. Pronto, esse foi o custo de frete obtido para a cidade A. Para a cidade B, vamos fazer da mesma forma, iniciando pelo transporte de B até A. De B até A, vocês veem que a gente já está no sentido contrário, portanto seria R$1,50, vezes a distância de B para A, que é a mesma de A para B, 200, vezes a distância a demanda do destino, que agora o destino é A, então a demanda é 900, mais agora a demanda, o custo de frete de B para C. B para C, voltamos para o sentido original, portanto é R$1 por unidade por quilômetro, multiplicado pela distância entre B e C, 300, multiplicado pela demanda do destino, que no caso 500 km, 500 unidades, é o que está dado aqui na tabela,
e nós temos o custo de frete de B de R$420 mil. E por último, o custo de frete de C, C para B e C para A. Em ambos os casos, nós estamos no sentido voltando, portanto, será R$1,50, multiplicado C para B, 300, vezes a demanda de B, destino, mais os 50, multiplicado C para A distância de C para A, 400, multiplicado pela demanda de A, que é o destino, 900. Pronto, esse foi o custo de frete obtido para a região C. E se eu somo agora as 3 parcelas de custo e faço uma comparação entre elas, observamos facilmente os valores obtidos que a região A é a que apresenta o menor custo total. E por esse motivo, por esse pressuposto, deverá ser a região escolhida. Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição na sala de aula, via torpedo, e-mail, para tentar ajudá-los. Mas vamos aproveitar e fazer também a questão 2, em que o método do centro de gravidade deverá ser utilizado. Nessa questão, que é a segunda questão da nossa lista, nós temos 5 locais, onde são dados a demanda de cada um, o custo unitário de frete para levar ou buscar material, depende se é cliente ou fornecedor, de cada uma das localidades, e as suas 2 coordenadas, x e y. Lembrem que nesse método, o que se objetiva obter é um par de coordenadas, x e y, que localizem a nossa empresa em uma situação, em uma condição ideal, e que essa região ou essa coordenada implicaria no menor custo de frete, considerando as localidades envolvidas, considerando as demandas de cada uma, considerando os custos envolvidos em cada um. Para que nós possamos fazer esse cálculo, a fórmula a ser aplicada é essa. Eu vou pegar cada uma das regiões e vou multiplicar para cada uma delas a distância, que pode ser x ou y, a demanda e o custo de frete unitário. Vou somar para 5. E vou dividir aqui embaixo a demanda pelo custo de frete, tá? Também somado para 5 localidades. Eu vou aplicar essa fórmula 2 vezes. No primeiro caso, a distância vai ser o nosso x. No segundo caso, a distância vai ser o nosso y. No Excel é muito simples fazer essa questão, porque eu posso criar colunas que já vão me dar esses 3 cálculos de modo muito fácil. Então vejam, eu vou abrir aqui uma nova coluna e vou denominá-la como produto entre a demanda, o custo de frete unitário e a coordenada x, tá? Eu vou multiplicar essas 3 variáveis, exatamente o que está aqui no numerador da nossa fórmula. Então, demanda vezes o custo de frete unitário vezes a coordenada x. Fiz isso para a primeira, e se eu copiar, eu vou obter para todas. Para cada uma das localidades eu tenho esse produto. Mas vejam que o que nos interessa para a aplicação da fórmula não são os valores individualmente, e sim a soma entre eles. Então aqui eu vou fazer a soma dos valores que eu acabei de receber. Então 257.150 vai ser o numerador dessa fórmula quando eu for calcular a coordenada x da minha empresa. Vamos fazer uma outra coluna com uma fórmula semelhante a essa, só que ao invés de multiplicar pela coordenada x, eu vou multiplicar pela coordenada y. Então, demanda vezes o custo de frete vezes a coordenada y. Vou copiar e da mesma forma vou somar os valores. Pronto, esse valor que nós obtivemos, 234.900, representa o numerador dessa fórmula quando nós estivermos calculando a coordenada y.
E para que a gente possa aplicar no denominador da fórmula, tanto para x quanto para y, eu preciso de uma nova coluna, onde eu vou multiplicar simplesmente a demanda pelo custo de frete unitário. Como eu estou fazendo agora, apenas o produto entre essas duas variáveis, e ao final eu faço a multiplicação. Tá? Faço a soma. Bom, para então calcular o valor de x e o valor de y, eu vou posicioná-los bem aqui, ok? Então, essa primeira célula vai ser o valor de x da nossa empresa. Como é que eu calculo? Eu vou pegar esse numerador, que está representado por essa coluna que foi a primeira que eu criei, isso aqui, dividido pelo denominador, que é essa última que eu fiz agora há pouco. Pronto, a nossa coordenada x vai ser 504,21, enquanto a nossa coordenada y vai ser 234.900 dividido pelo mesmo denominador, vai ser 460,588. Se por acaso eu quiser colocar tudo isso aqui num gráfico, lá na questão vocês têm um mapa, mas se eu quiser colocar em um gráfico próprio, eu posso marcar todos esses pontos. Vamos entrar em inserir um gráfico de dispersão, ok? Ele já está pronto aqui. O que eu quero fazer agora é só identificar qual é o ponto que representa a nossa empresa. Vamos identificá-lo. 504 mais ou menos aqui, 460 é mais ou menos aqui. Então é esse ponto aqui. Eu só vou destacá-lo e vou colocar em uma cor um pouquinho diferente para que nós possamos destacá-lo, tá? Opa, só não pintou. Pronto. Então, aqui a gente observa que todos os pontos em azuis são as empresas com as quais nós nos relacionamos, que foram a base para nós fazermos o nosso cálculo, é o que estava no enunciado. E aqui mais ou menos o centro geográfico entre todas essas localidades, considerando tanto a distância entre elas, quanto a demanda, quanto o custo de frete, nós temos a nossa empresa. Se a gente conseguisse localizar a nossa empresa em uma região próxima a esse ponto vermelho, nós teríamos a otimização do nosso custo de frete. Bom, espero que tenha ficado claro. Da mesma forma, fico à disposição caso tenham qualquer dúvida. Um abraço a todos e até a aula.